Bom, então, minhas lindas, hoje a gente vai falar, aprofundar nas rotinas sagradas de tudo que a gente já aprendeu até aqui. Então, hoje é um apanhado de tudo que compila todos os encontros que a gente teve, para que a gente tenha uma clareza de como colocar melhor, como adequar melhor a nossa rotina, o nosso dia a dia na nossa vida, considerando que a gente tem somente 24 horas e dessas 24 horas a gente tem que subtrair o tempo que a gente dorme, que para algumas pessoas varia de 6 a 8 horas. Então, digamos que a gente não tem 24 horas. A gente tem muito menos do que isso para poder fazer o que precisa ser feito. Então, hoje, o que que a gente vai falar para que a gente possa ter uma clareza um pouco melhor? Tudo que a gente viveu até agora foi para preparar o terreno para que a gente pudesse ter uma rotina prática, uma rotina sagrada. E por que que eu gosto de trazer o nome rotina sagrada? O que é sagrado é lei. Digamos que assim, quando você fala, olha, é sagrado para mim tal coisa. Sagrado é sagrado. Não existe talvez, ou amanhã eu faço, ou de vez em quando eu faço. Rotina sagrada é sagrada. Precisa ser feita para que você tenha os efeitos. Mas a ideia é que você entenda o que você precisa seguir. Então, a gente vai começar falando sobre a principal lei. Vamos explorar um pouco, que é a lei de causa e efeito. Então, a gente vai falar sobre a lei de causa e efeito, os principais princípios, né? Recapitulando muitas das coisas, praticamente tudo que a gente já falou até aqui, mas focando realmente na ação, porque agora a gente está nesse módulo de realizar. Então, de tudo que a gente começou a fazer, como que a gente pode viabilizar essa rotina, transformar ela em sagrada, porque se nós somos almas divinas, tudo que a gente faz é sagrado. Então, como que a gente consegue transformar não só aquela rotina chata, maçante, não sob essa crença de que, tipo, eu tenho que fazer, eu tenho que me esforçar. Não. A gente precisa começar a ritualizar os nossos momentinhos. Toda vez que a gente ritualiza algo, fica muito mais gostoso. A gente começa a criar memórias positivas na nossa mente. Não é mais uma obrigação, é uma escolha. É uma escolha consciente de tipo assim, eu agora tenho consciência do que eu preciso fazer, mas não por uma obrigação, porque alguém está mandando, não. Porque eu sei, eu entendo que isso vai criar a vida que eu desejo. Tem uma coisa, né? Uma frase que várias vezes eu repito, que é o seguinte: difícil agora, fácil depois. Fácil agora, difícil depois. O que que significa isso? Que quando você está criando a sua realidade, você precisa entender que num primeiro momento você sim vai ter mais esforço. No primeiro momento, você vai ter que criar novos hábitos, coisas que o seu subconsciente ele não quer. O seu subconsciente, que é a sua parte que você não vê, que você não enxerga, ele não quer ter mais trabalho. Ele quer viver um padrão que alguém fala para ele o que que ele tem que fazer. Então, se você tem o hábito de procrastinar, para o seu subconsciente é muito melhor procrastinar, porque ele já está acostumado a fazer isso. Agora, se você parar de procrastinar e você começar a fazer, você está mudando um hábito. Toda vez que você muda um hábito, você tem uma resistência, porque é o seu subconsciente querendo economizar energia. Então, entenda, o subconsciente ele não quer ter mais trabalho e ele quer guardar energia. Por quê? Porque a função do seu subconsciente é sobrevivência. Para você sobreviver, você precisa ter energia guardada, você precisa ter energia estocada. Se você falar para o seu subconsciente que você precisa fazer exercícios físicos de uma maneira chata, olha, eu tenho o quê, eu sou obrigada a, o que que ele vai fazer? Ele vai
criar artimanhas, que ele sabe muito bem como fazer isso, né? O nosso subconsciente, ele é um sistema, né? Ele é o sistema mais antigo que nós temos. Então, digamos que ele já roda no automático. Você vai tentar fazer alguma coisa nova, o subconsciente fala assim: opa, peraí, é energia que ela vai gastar, então eu vou fazer de tudo para ela não fazer. Aí você sente preguiça, desmotivação, um monte de mecânicas, né? Que você começa a sentir que é tudo químico, que é do seu cérebro, causando tipo mal-estar, sono, até passar mal, para você não fazer aquilo que precisa ser feito, porque essa é a estratégia. Essa estratégia, ela já está bem desenhada aí dentro. E o que que você precisa fazer? Você precisa sair desse sistema de estratégia e ir para a ação. Esquece um pouco agora crenças limitantes, porque as crenças, elas representam muito do nosso subconsciente. Mas, se você está tentando um hábito novo, você tem que partir do pressuposto que é porque você nunca fez isso. Você começa a fazer isso, você vai criando novas conexões neuronais. Então, na neurociência, o que que ela nos diz, né? Já foi comprovado e é basicamente a base de qualquer criação de hábito. Que tudo que você começa a fazer durante um certo tempo, aquela sua mente que ela estava focada no padrão repetitivo, que é o sistema, né, de economizar energia, você começa a fazer um dia, você começa a fazer dois, ela vai criando uma nova conexão neuronal, que é o quê? Uma memória daquilo que você está fazendo. Então, se você nunca fez exercício, se você começa a fazer um dia, é melhor do que se você nunca tivesse feito, porque o seu corpo ele já vai criando aquela memória. Aí você vai fazendo o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e assim você vai fazendo, e a sua memória ela vai criando. Quer um exemplo? Eu criei tantas memórias positivas de pós-treino meu, que hoje em dia é mais difícil para mim não ir treinar do que ir, porque eu treinei a minha mente com essa conexão positiva do pós-treino. Eu produzo mais, eu fico mais animada, eu me amo mais, a minha autoestima fica muito melhor. Então, de tanto eu fazer, eu criei esse novo caminho neuronal. O dia que eu não vou, eu me sinto um peixe fora d'água, eu não fico com tanta energia como eu tenho, então eu já sei os benefícios e os malefícios de eu ir ou não ir. Então, para mim tá fácil continuar. Eu criei esse novo conector neuronal. Então, o que vocês têm que fazer é esquece essas crenças, pode ser que exista, mas nesse momento a gente cria hábitos. O hábito por si só, ele já é uma grande resistência, ok? Então, isso serve para tudo na sua vida. Se você não está acostumado a acordar cedo, o dia que você começar a acordar cedo, seu corpo vai resistir. Mas ele vai, ao mesmo tempo, criar um conector neuronal. E aí você acorda cedo um dia, outro dia, outro dia. Depois de 21 dias, como a gente tem falado, é o tempo mínimo que o teu cérebro ele tem para criar um novo conector neuronal. Ah, Karina, mas chegou no 21º dia, fiz tudo, pronto, já bati minha meta? Não, porque funciona exatamente como um treino de academia. Se você vai 21 dias treinar e depois você para, o seu músculo ele vai crescer ou ele vai diminuir? Essa é a lógica. Se você fez 21 dias e você parou, a sua mente começa a aprender o que é o ócio. A sua mente começa a aprender o que é o relaxamento. Então, a todo momento você está treinando a sua mente com o que você está fazendo. Você pode estar treinando ela para praticar aquilo que você quer criar na sua vida, ou você pode praticar ela para procrastinar, para ficar no ócio. Entenda, ter consciência disso muda tudo na sua vida. Você começa a falar, putz, se eu procrastinar hoje, eu estou treinando a minha mente para ser procrastinadora. Se eu deixar para amanhã agora lavar essa louça, eu estou treinando a minha mente o que é eu deixar para depois lavar essa louça. Se eu tenho um projeto e eu fico adiando esse projeto, eu estou treinando a minha mente para deixar para depois esse projeto. Tudo você está treinando a sua mente. Já o contrário também é verdadeiro.
Se você vai, você se arrisca, a sua mente ela está aprendendo isso. Então, essa é a lei básica, né, que a gente precisa entender de como que funciona a nossa mente sobre hábitos e comportamentos, beleza? Ok. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um slide, porque a gente vai falar sobre leis e a lei de causa e efeito, ela tem muita aplicação em tudo isso que eu estou falando para vocês. Porque a lei de causa e efeito é a lei que ela nos mostra, né, através das leis universais, de que existe uma maneira matemática das coisas acontecerem na nossa vida. Por que que é matemático? Porque a lei de causa e efeito, ela funciona em 100% dos casos, assim como qualquer lei. Quando a gente fala em lei, lei é assim, ó. Não é de vez em quando que as coisas acontecem, é uma lei. Em 100% dos casos, essa lei ela vai acontecer. Então, pegando já o gancho do que a gente estava falando sobre os hábitos, é lei que, se você ensinar a sua mente a procrastinar, ela vai sempre procrastinar. Todo dia ela está sendo treinada, inclusive, para isso. Se você ensinar a sua lei a agir, ela sempre vai agir de acordo com essas leis que eu trouxe para vocês de como que funciona o nosso cérebro. Então, usando a lei de causa e efeito, isso significa que se você fizer algo, você vai ter um efeito. Se você não fizer, você também vai ter um efeito, que é o efeito contrário daquilo que você gostaria. Como assim, Ká? Você fala, eu quero muito prosperar na minha vida. Você fala, eu quero muito prosperar. Só que na hora de agir, você não age. Quando você não age, você vai ter o efeito contrário daquilo que você está falando que você quer. Quando você fala, eu vou prosperar, e você age, você vai ter o efeito daquilo que você quer. É simples assim. Ai, Karina, mas eu ainda não consigo. Ah, Karina, mas é difícil. Ah, Karina, mas não sei o quê. Comece a entender que você tem resistências. Para criar qualquer hábito, você tem resistências e não necessariamente isso é uma crença. É só aquela resistência inicial que a gente vai ter todas as vezes que a gente for desenvolver um novo hábito. Lembra? É difícil agora, fácil depois. Fácil agora, difícil depois. Isso significa que, para você dar tração nesse primeiro momento, você vai ter um desafio maior desses 21 dias para você treinar, iniciar um caminho neuronal. E depois vai ficando mais fácil. Se você não começa, se você não faz, você está facilitando para você mesmo. Só que cada vez vai ficando mais difícil, porque cada vez você vai treinando a sua mente e arraigando, por exemplo, procrastinar. Procrastinar. Então ela fica boa em procrastinar. Ela fica maravilhosa em procrastinar. Ela vai criar diversas desculpas para procrastinar. Tipo, eu gosto de falar de treino de academia e eu dou muito esse exemplo, porque eu vejo o treino mental como um treino de academia, exatamente. Tipo, é incrível quanto que eu aprendo na hora que eu tô treinando e eu falo, nossa, olha como que a nossa mente funciona. Então, tipo assim, se eu tô acostumada a procrastinar, a minha mente, ela vai criar assim, não, Karina, fica em casa. Nossa, hoje tá muito frio. Aí eu pego e falo com ela assim, não, não, hoje não tá muito frio, não. Não, mas você tá cansada. Você não tá vendo que você tá cansada? Não, não, não tô cansada não, querida. Eu vou ir treinar mesmo assim. Então, mas não é melhor você deixar pra amanhã? Tem problema você não ir hoje. Você já foi a semana toda, você não vai hoje. Não, não, eu tenho que ir hoje. Mulher, eu tenho que ir hoje. É tipo essa conversa. Então, não, mulher, eu tenho que ir hoje. Eu já prometi pra mim mesmo que eu não ia faltar. Eu vou fazer 21 dias isso. Karina, você não acha que você tá sendo muito. Você não acha que você está se cobrando demais? Você merece descansar. Aí você olha pra sua casa, vê que você tem filho. Aí você fala assim: nossa, é verdade, né?
tem problema não ir hoje, vou lá dar uma descansada. Ou seja, você caiu igual uma patinha nas suas resistências mentais. Por quê? Porque você se comprometeu. E se você se comprometeu e você não fizer, a sua mente, ela já te modelou. Ela vai, tipo, tirar uma base assim, ó. Mesmo que ela promete tudo que ela vai fazer, eu sei como convencer ela. E a sua mente, ela vai cada vez ficando melhor nisso, gente. Então, presta atenção. Isso aqui é você se observar a todo momento, essas conversinhas, querendo, tipo, como se tivesse alguém mesmo incentivando você a ficar mais confortável, a se permitir mais. Aquele negócio de tipo que virou até hashtag, tipo, sextou, eu mereço. Tudo isso é a nossa mente que fala pra gente. Tipo, sextou, agora você pode enfiar o pé na jaca, olha só. É isso que a sua mente quer. Eu mereço, uhul, eu mereço. Aí você vai lá, compra uma bolsa cara, que não sei o que. É a sua mente falando pra você, olha só. Entendeu? Então, beleza. Aplicação de causa e efeito. Vamos entender. Os fundamentos universais da lei de causa e efeito. Como eu falei, gente, lei é lei. Acontece 100% dos casos. Então, tudo é resultado das suas causas. O que você planta. Tem o mundo invisível, que é o mental, emocional e vibracional, e o mundo físico, que são os efeitos. Eu quero que vocês entendam que a gente vive nesses mundos, tanto no invisível quanto no mundo físico. Temos a mente, temos os emocionais, temos a vibração e os efeitos, que é o que a gente precisa fazer. A todo momento, a gente tem que entender que a gente tem que plantar essas duas causas, causas visíveis e causas invisíveis, tá? E aí, como que a gente cria deliberadamente a nossa realidade? O que que é deliberadamente? Ninguém está me obrigando. Ninguém está me obrigando. Eu que tomei a decisão de criar a minha realidade. Então, já que eu tomei essa decisão, existem regras, existem leis que vão fazer com que isso se torne realidade. Se eu só falo que eu quero criar minha realidade, mas eu não entendo dessas leis, eu não vou criar nada, eu vou ficar na esperança. E se eu deixar minha mente ficar me convencendo de que vai dar tudo certo, nossa, Deus sempre tá, tipo, pegando a minha mão, Deus sabe o que é melhor para mim. Se você ficar nessa narrativa, você está caindo na lábia da sua mente e não está considerando as leis. As leis é o seguinte: se você fizer, vai dar efeito. Causa e efeito é 100% dos casos, tá? Então, você aqui, deliberadamente, ninguém está te obrigando, você fala, não, eu quero criar minha realidade, então eu quero entender das leis, quero me adequar às leis, e o máximo que for possível, eu vou ficar boa em saber essas leis, né? E vou ir lapidando, né? Não vai ser do dia para noite, então eu vou lapidando, vou lapidando, vou lapidando. Então vamos lá. Primeiro, não é sorte, como eu falei, aqui assim, esse lance de Deus, vai dar tudo certo. Não é sorte. As pessoas que têm resultado, elas têm resultado porque elas aplicam as leis. Algumas pessoas têm consciência disso, tá? Então, assim, quando você vai conversar e, assim, não só conversar, quando você está lendo um livro de pessoas, né, que já tiveram sucesso, as pessoas, elas falam mais ou menos as mesmas coisas. Algumas têm consciência disso, porque começaram a ter ajuda de algum coaching, de alguma mentoria, e aí começaram a aplicar. Mas tem muitas pessoas que fazem isso intuitivamente, né? Então, as principais referências de pessoas que têm muito dinheiro, que são esses empresários, que são pessoas que são autônomas, mas que conseguem ter, elas conseguem agir mais ou menos nos mesmos princípios, mesmo que não seja uma fórmula. A pessoa já fazia isso intuitivamente. Então, de maneira inconsciente e intuitiva, essas pessoas aplicavam as leis. Essas pessoas têm o pensamento positivo e o propósito definido,
que é junto com a fé. Então, são pessoas que acreditam no sobrenatural, de alguma maneira, de que vai rolar, de que vai dar certo. Pessoas que estão agindo de maneira inspirada, mais organizada. Então, isso é um grande desafio. Eu vejo que o maior desafio está aqui, porque o maior desafio é a organização, é você incluir no seu dia a dia tudo que você precisa fazer e se comprometer com isso, tá? Então, hoje em dia, com tudo muito líquido, com tudo muito mastigado, eu confesso que, para mim, Karina, essa parte aqui, que é de se organizar e fazer o que precisa ser feito, sem se sabotar, é a parte mais desafiadora. Então, para que eu consiga fazer isso, a conexão com a fonte criadora, com Deus, ajuda muito nesse, nesse processo, né? Então, todos os dias vou lá, me conecto. E uma coisa que me ajudou bastante aqui, anotem isso, porque eu não coloquei aqui, mas pode ajudar bastante vocês. Eu não sei qual que é a religião de vocês, eu não sei no que vocês acreditam, mas para mim, quando eu fazia as coisas pensando só no resultado, tá? Então, assim, quando eu ficava só focada no resultado, então assim, ai, tô focando nessa causa que eu tô fazendo todos os dias, meditando, dando os passos que eu preciso dar, porque eu quero um apartamento, tá? Quando eu ficava pensando só no resultado, isso me causava ansiedade, porque é como se eu me visse menor do que esse apartamento, como se eu visse que eu não ia dar conta de fazer tudo que precisava ser feito, me via pequena, me via tendo que me esforçar demais para chegar nesse resultado, e parece que dentro de mim eu não conseguia focar no positivo, eu não conseguia focar no bem-estar, como a gente tem falado aqui, e eu entrava na ansiedade, no medo de não dar certo, no medo de não conseguir. Quando eu comecei a mudar essa narrativa de pensar no resultado e comecei a pensar no processo, que é o quê? O resultado é aquilo que não depende de mim. Então, o objetivo que você tem aí hoje na sua vida, mais clientes, dinheiro, apartamento, relacionamento, tudo isso é resultado. O resultado, ele não depende de você 100%. Ele depende da lei, entende? Então, a lei vai agir para que você atinja o resultado, mas ele não depende de você, ele depende da lei. Se você aplicar o passo a passo, você vai ter o resultado, mas não é você que produz esse resultado. Se o cliente vai vir, se o dinheiro vai vir, se o apartamento vai ser aprovado, seu financiamento, a vista, se a sua viagem, tudo isso é a lei que está agindo. Então, tirar o foco do resultado ajuda muito. Você foca somente nas causas, que é o que depende de verdade de você. Então, isso me ajudou muito a sair da ansiedade. Porque daí a gente está treinando a nossa fé, entende? Quando você faz o que precisa ser feito e você confia nas leis, o resultado, ele vai acontecer. 2 mais 2 são 4, não tem jeito. Então, ele vai acontecer, mas você não foca no resultado, você foca no passo a passo, aquilo que depende de você. Esse é o primeiro insight. O segundo, eu trago, né, esse resultado e essa visão para Deus, para Jesus, para o Criador. Então, o que que eu faço? Já que o resultado não depende de mim, o que depende são as causas, no meu dia a dia, para quem que eu estou fazendo essas coisas? É para mim, para eu ganhar dinheiro, para eu crescer na vida, ou eu estou fazendo isso para Deus? Ou eu estou fazendo isso para Jesus, para o Criador? Gente, isso também mudou muito para mim, porque se você acorda de manhã e você pensa assim,
Ai, eu tenho que fechar um contrato, eu tenho que fazer um curso online, eu tenho que fazer uma palestra, eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que não sei o que lá, porque são as causas, é aquilo que você vai fazer no seu dia a dia. Se você está fazendo para você, ou para ter o reconhecimento das pessoas na sua rede social, ou se você quer fazer isso para que as pessoas te achem importante, te acham foda, tipo, nossa, como eu sou boa, aí agora eu vou ter um monte de reconhecimento, vou ter like, as pessoas vão comentar nos meus posts. Se você faz isso por você, você não tem tanta motivação, né? Eu tô falando por mim, então é uma coisa que deu certo para mim, muito certo, que você não tem muita motivação para fazer, porque isso tá alimentando o seu ego. Tipo assim, ó, você nunca vai estar satisfeita quando você tá fazendo para você. Você tá ali plantando um monte de causas, você tá fazendo um monte de coisa para você chegar no seu efeito, que é o seu resultado, e você tá ali. Não, porque eu tenho que fazer um vídeo, porque eu tenho que sair perfeita, porque não sei o quê. Isso não tem fim. O seu ego, ele sempre vai querer que você seja melhor. Então, vamos supor, se você vai montar uma turma, tô dando um exemplo aqui da minha realidade, coloca na sua. Você vai montar uma turma, né? Você vai fazer um workshop, exemplo, um workshop de Strava com autoestima. Aí você fez o workshop, aí vieram, tipo, 20 pessoas. Da próxima vez que você for fazer o workshop, 20 pessoas já vai ser pouco para você, você vai querer 25, depois você vai querer 30. Não tem fim. Então, pode perceber, as pessoas elas ficam muito apaixonadas assim, né, nesse processo, e é um processo que ele desgasta, porque você está fazendo para você ter resultado. Então, você está ali, né, plantando a sua lista de causas, que é aquilo que você sabe que vai chegar no seu resultado. Exemplo, ah, eu quero mais dinheiro. Então, você sabe que você precisa estudar sobre dinheiro, você sabe que você precisa, né, pensar em outros ativos de dinheiro. Você sabe que você precisa de mais clientes, só que você nunca vai ficar satisfeita com nada. Você sempre vai querer mais. Olha a diferença agora. Você pega e aí você acorda de manhã e você tem os seus objetivos. Você vai lá, você vai visualizar, você vai pensar neles. Você tem um resultado final que você quer chegar. E você já entendeu que o resultado ele não depende de você. Ele depende das leis. O que depende de você é o seu dia a dia, as causas que você vai plantar. Olha que diferença. Você acorda e tudo que você for fazer, você vai fazer para Deus ou para Jesus. Não é para você, é para Deus, porque você vai tocar outras pessoas em algum nível com alguma coisa. Por isso que é tão importante você olhar para o que você vai fazer, o seu trabalho, e você colocar um sentido naquilo, que é o que a gente chama de propósito, mas eu prefiro chamar, nesse primeiro momento, de sentido de vida. Propósito é o sentido da vida, é o porquê que eu estou fazendo aquilo, é o sentido. Uma coisa é eu acordar de manhã, e aí eu marquei uma live às 7 horas da manhã, e eu falar assim, nossa, eu tenho que fazer essa live, porque tem que ter muitas pessoas nessa live, porque se não tiver muitas pessoas nessa live, o que que vão falar de mim? Vão entrar na minha live, eu vou falar que a minha live é ruim, vão me julgar. Olha a outra energia. Eu estou acordando, eu vou fazer a live, não é para mim, não é para ter reconhecimento, não é para ter mérito, é para Deus. Eu tiro esse peso de cima de mim e eu coloco isso como se fosse para o divino. E todo resultado que vier naquele momento, ele não vai te afetar. Por quê? Você vai entender. As pessoas que estavam ali eram as pessoas que tinham que estar ali. Entende? O que acontecer ali é porque tinha que acontecer ali, porque eu estava fazendo do meu coração, eu estava fazendo para a divindade, para Deus, o que quer que você acredite. Então você tira esse peso de você e você coloca nesse propósito. Por isso que é uma rotina sagrada. Tudo que você for fazer, você vai ritualizar a partir dessa conexão com o Criador. Vocês entenderam? Ficou claro aqui? Vão comentando aqui comigo no chat, porque eu não consigo ver vocês, tá?
quando a gente está gravando assim, eu não consigo. Eu gostaria muito de saber se vocês estão aqui comigo, tá? Para que a gente possa ter uma compreensão ainda maior. Fez sentido, Nélia? Uhum. Gi, é super normal. É super normal. Eu também. Por que que eu tive essa percepção que eu tô trazendo? Porque durante muito tempo eu estava focando no resultado, ficando ansiosa e saindo do bem-estar. Quando eu foco no resultado, gente, é normal, a gente sai do bem-estar. Então, é sobre isso. O ego, ele nunca vai estar feliz. Nunca, nunca, nunca. Então, essa é uma maneira de driblar o nosso ego no nosso dia a dia, tá? Então, bora continuar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o nosso mapa mental. Pera. Bom, beleza. Substância pensante, Dr. Wallace de Wallace. Então é assim, ó. Da onde que eu tirei muitas dessas informações aqui? Tem um livro, que é o livro Ciência de Ficar Rico, que ele fala sobre esse passo a passo, tá? Então até indico vocês lerem esse livro para vocês compreenderem melhor a origem de todas as coisas e o que permeia o universo, tá? Então, esse carinha aqui que escreveu esse livro, ele faz essa analogia de que tudo que você quer, que é o resultado, já existe. Já existe o resultado, mais clientes, mais casa, mais apartamento, relacionamento, tudo já existe. Significa que você não precisa ficar focando no resultado, porque o resultado já existe. Se não existisse, você está criando uma coisa nova. Você não está criando uma coisa nova. Seu papel não é, tipo, ir lá e criar algo novo. Não, é você atrair para você, é você entrar na frequência, é você encontrar os meios para chegar naquele lugar, tá? E esses meios é o quê? É a frequência. Digamos que, por exemplo, se você quer um apartamento e você não tem dinheiro para comprar um apartamento, você acredita que você só consegue comprar esse apartamento se você tiver muito dinheiro. Esse pensamento, ele te coloca numa frequência, que é a frequência de que eu só vou conseguir esse apartamento se eu tiver muito dinheiro. Então, se você está nessa faixa de frequência, só vão aparecer para você essas possibilidades e todas as pessoas e situações que você se conectar, elas vão reforçar isso para você. Você vai encontrar pessoa que vai falar para você, nossa, é muito difícil, eu não consigo. Você vai encontrar pessoas que vai falar para você, nossa, eu tentei o financiamento e não consegui. Você vai encontrar pessoas que vai falar tipo assim, nossa, meu lema vai ser pagar aluguel a vida inteira, porque você está nessa faixa de frequência. Porque você acredita nisso, que você só vai conseguir comprar um apartamento se você tiver muito dinheiro. Tá, ok. O apartamento está aqui e você está aqui nessa faixa de frequência. Aí quando você começa a subir a sua faixa de frequência, você começa a acreditar que é possível, você começa a fazer essas práticas, você passa para um outro nível de frequência, você muda a sua autoimagem, você começa a se ver de uma nova maneira, mais capaz, mais produtiva, você começa a se conectar numa fonte mais pura de energia, você começa a aumentar a sua frequência. Então, o que que isso vai fazer? Você vai pular para a faixa de cima. Quando você pula para essa faixa de frequência, aí aparecem as possibilidades, que são as possibilidades para que você possa alcançar o seu desejo. O desejo, que é o resultado, ele já existe. O que você precisa fazer é se mover para chegar lá, entende? Então, é sobre a origem de todas as coisas e é uma energia que permeia todo o universo, tá? Esses detalhes que eu falei aqui agora, nem tudo está nesse livro. Nesse livro, ele tem mais esse lance da causa e efeito, tá? Então, o tripé da criação, que é realmente você acessar, né? Não é você criar, tá? Até eu não gosto muito desse termo criar,
até falo, você cria a sua realidade, né? Porque fica muito complexo você explicar para as pessoas que você precisa entrar na faixa de frequência para você atrair, né? Então, numa frase única, até fica melhor. Você cria a sua realidade. Mas quando eu estou explicando isso, eu prefiro tirar a palavra criação e dizer que é você que atrai, você que entra nessa frequência, né? Porque quando você entra nessa frequência, é que você começa a ver as possibilidades para que aquilo chegue na sua vida, né? Então, você precisa o quê? Ter pensamentos alinhados, que é o quê? Você precisa acreditar que é possível. Você precisa acreditar que você tem uma autoimagem, que você já é capaz daquilo. Você precisa já se ver naquele lugar, que aí você vai ter emoções coerentes, que é o quê? Quando você se vê naquele lugar, você sente que aquele é o seu lugar. Se você entra num lugar e você não sente que aquele é o seu lugar, você ainda não está nessa faixa de frequência. E o que que você precisa fazer? Você precisa imaginar mais que você está nesse lugar, até que isso se torne real, primeiro na sua mente, para que quando aquilo se tornar realidade, seja tipo natural para você. Por isso que a gente faz as nossas visualizações. As nossas visualizações, elas não são para você criar, elas são para você entrar na frequência e se aproximar daquilo que você quer. Então você precisa ter emoções coerentes. Quando você está lá sentada, com os olhos fechados, e você está imaginando o que que você está fazendo, você está criando coerência entre pensamento e emoção. Você está sentindo, você está se visualizando naquela realidade, você está sentindo emoções, você está produzindo emoções. Então, o seu cérebro está entrando em coerência. Eu não só penso, eu penso e eu sinto. Imagina você fazendo isso todo dia. Você pensa, imagina e sente. Pensa, imagina e sente. Entende? Então, emoções coerentes. Para quê? Para você entrar na faixa de frequência. Quando você entra na faixa de frequência, o que que acontece? Vêm as oportunidades. Pessoas e situações que antes não apareceram na sua vida, coisas que você não via antes, começam a aparecer para você, que são as oportunidades. Só que de nada, nada, nada adianta você estar com o pensamento alinhado, emoções coerentes, se você não tiver ações consistentes, que é sobre exatamente esse o ponto. O que você precisa fazer no seu dia a dia para que você atraia a realidade que você quer? O que você precisa colocar na sua rotina? Porque até agora a gente está falando de causas, mas a gente está falando de coisas invisíveis. O que que são coisas invisíveis? Quando você imagina aquilo que você quer, você está criando uma causa invisível. Quando você se emociona vivendo aquela realidade que ainda não está na sua vida, você está produzindo uma causa invisível. Mas a causa física, ela é a mais importante, mas não só isso. Se você estiver plantando uma causa física no lugar errado, ela não vai crescer. Se você estiver colocando a sua ação e seu direcionamento, ela não vai crescer. Então, vamos usar o exemplo que a Gi trouxe sobre aquela pessoa, né, aquele chefe dela, que trabalhava muito. Essa pessoa que trabalha muito, ela não está direcionando o pensamento e a ação dela numa causa que vai crescer. Muito, muito pelo contrário. É uma pessoa que está usando todo o seu poder de energia, o seu poder de ação para chegar num cargo, mas não está, tipo, pensando em criar algo novo, porque nós temos o nosso poder de pensar. Quando você cria uma coisa nova, você tem que, no primeiro momento, gastar um pouco mais de energia, porque você está criando uma coisa nova. Vai olhar para todas as pessoas que têm resultado. São pessoas que ou criaram ou modelaram alguma coisa que alguém fez.
Se você quiser ter muito resultado, você vai precisar criar novas coisas ou modelar aquilo que já existe. Isso vai te trazer assim um gasto energético no primeiro momento, lembra? Difícil, né? Difícil no começo, fácil depois. Fácil agora, difícil depois. Então, uma pessoa que ela decidiu, tipo, não, peraí, tô trabalhando até na CLT, tô trabalhando para os outros aqui, tô utilizando um pouco a minha energia aqui para essa pessoa, mas eu também vou separar um momento do meu dia para que eu me coloque, né, para criar a vida que eu desejo, para eu criar a minha realidade do jeito que eu quero. Se eu quero ser uma pessoa independente financeiramente, jamais eu trabalhando para as pessoas é você. Então, eu estou plantando no lugar errado. Eu estou utilizando 8 horas do meu dia, colocando meu foco e minha energia ali no trabalho, que está crescendo o quê? A empresa. Aquele negócio, ele foi criado por uma pessoa. Eu estou colocando energia no negócio de outra pessoa. Em algum momento isso é bom. Por quê? Porque enquanto você não sabe fazer isso, que a gente está aprendendo aqui, é a melhor saída. Aí sim você trabalha para pessoas. Porque ainda você não sabe controlar seu pensamento, você não sabe direcionar sua energia, você não sabe plantar suas causas. Então, o melhor que você pode fazer quando você não sabe fazer nada do que a gente está falando aqui, é sim você colocar o seu foco e energia trabalhando para outras pessoas. Quando você aprende a fazer isso, você precisa ter uma escolha. Qual que é a realidade que você quer criar? Você já sabe. Então, você vai precisar plantar as causas certas. Então, não adianta. Se você tem um poder de pensar, que é o que todo mundo tem, mas você não colocar no lugar certo, você vai morrer de trabalhar e você nunca vai alcançar os resultados. Então, como que a gente começa a olhar para isso? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, para a gente alterar nossa vibração e sair da faixa de frequência, para a gente subir para outra frequência, tem as causas invisíveis e aí tem as causas visíveis. A gente vai precisar de uma repetição diária de padrões, que é o que a gente já está fazendo aqui. Mas nós estamos fazendo apenas as causas visíveis e um pouco das causas invisíveis. Ou melhor, a gente está fazendo mais das causas invisíveis, que é a nossa mentalização todos os dias, e um pouco das nossas causas visíveis. A gente vai precisar colocar mais energia agora no que a gente vai fazer no nosso dia a dia, de maneira prática. Por isso que esse módulo é realizar. Eu preciso realizar mais para que eu tenha mais resultado. Eu preciso colocar mais energia nesse ponto, porque a nossa realidade interna, ela corresponde a nossas ações. Não adianta ficar só vibrando, só pensando, só imaginando, se você não colocar no seu passo a passo aquilo que você precisa fazer. Então, dito isso, ficou claro para vocês a lei de causa e efeito? Ela funciona em 100% dos casos. Essa é uma lei fundamental. Tudo é o resultado das causas. A gente que escolhe qual a realidade que a gente vai criar, né? Para a gente criar são pensamentos, emoções e ações consistentes. E agora a gente então decide que a gente precisa de uma repetição diária dos nossos padrões, beleza? Maravilha, meus amores. Então, vamos passar para a rotina sagrada, né, da nossa aplicação diária. Então, como que eu separei aqui, tá? Bloco um, causas invisíveis. Bloco 2, causas visíveis. Coisas que são práticas complementares, que elas não são diárias, que a gente já repassou tudo aqui, a gente vai repassar aqui também, que é aquilo que você vai fazer de tempos em tempos. Então, no bloco um, que é a nossa prática matinal, a gente vai plantar as causas invisíveis, utilizando mente, emoções, todo esse campo que a gente não vê, que é o que faz a gente criar um novo conector neuronal. E depois a gente vai plantar as causas visíveis. Então, iniciação,
Duração sugerida: 30 a 60 minutos, que é a nossa meditação diária, focando na nossa criação interna, tá? Mental, emocional e vibracional. Então, o nosso passo a passo aqui, que eu sugiro, meditação, 30 minutos, 21 dias estamos fazendo. Visualização criativa, é o filme da nossa vida. Então, todos os as imagens que vocês têm, tudo que vocês querem criar na vida de vocês precisa ter uma imagem, porque vai ser o filme que você vai começar a ver na sua vida todo santo dia. É o teu Netflix, tá? E aí eu vou liberar para vocês o quê? Eu vou liberar para vocês aqui um passo a passo para vocês fazerem o filme da vida de vocês, tá? Eu já vou liberar para vocês fazerem, já tem tipo aula sobre isso, para vocês criarem o filminho. Vou mostrar para vocês como que eu criei o meu. Lá tem um passo a passo para vocês criarem o de vocês com as imagens que vocês já têm. Isso é obrigatório? Não, não é. Se você só ficar visualizando o filme da sua vida nas imagens que você já tem, que são as suas colagens, ok. Isso que eu vou mostrar para vocês, ele é um adendo para quem gosta mais de internet, para quem gosta mais de ter essa experiência mais visual e que você pode colocar aí na sua vida, porque eu sou essa pessoa, né? Então, eu coloco aqui coisas que eu fui criando ao longo desse tempo, mas não é uma regra, tá? Isso funciona da maneira mais básica também. Sentir a realidade no agora, que é o que a gente faz todos os dias. Assumir para você a premissa de que eu já tenho, nunca pedi, você já tem aquilo, então tudo que você for visualizar, imaginar e sentir, você já vai se viver, você já vai viver sentindo aquilo. Combinar o pensamento com a emoção, então, quando você for fazer tudo isso, não é só você pensar, você precisa sentir, você precisa se emocionar. Então, por exemplo, coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de colocar uma música para que eu possa alinhar mais o que eu estou pensando com a emoção que eu sinto. Exemplo, quando eu estava co-criando o meu apartamento, uma imagem assim que eu tinha muito clara, que eu tenho inclusive essa imagem, né, no meu vision board, era eu sentada na varanda tomando um café ou champanhe, vendo o pôr do sol. Então, todo santo dia eu me conectava com essa imagem. E eu já me imaginava sentada na varanda. Às vezes eu imaginava um café, depende. Se eu estava no meu horário de café, por exemplo, no meu dia a dia aqui na minha casa, se eu estava no meu horário de café, tomando um café aqui na minha casa, na hora que eu sentava para tomar um café aqui na minha casa, eu imaginava que eu estava tomando esse café na minha varanda. Se era meio que o final de tarde ou de noite, quando eu estava tomando uma champanhe aqui em casa, eu gosto de tomar champanhe, eu gosto de tomar vinho, eu imaginava aqui na minha casa, como se eu estivesse no apartamento, tomando vinho, tomando champanhe na sacada, vendo o pôr do sol. Então, essa prática, ela foi diária para mim, e aí tem uma música que eu gosto muito, inclusive às vezes eu coloco nos meus stories, que é uma música que ela fala sobre visualizar céu lindo, tal, o céu azul. Então eu gosto muito dessa música. Então eu colocava, tipo, propositalmente essa música quando eu tava tomando meu café ou tomando minha champanhe, para eu criar essa emoção, tá? Então isso daqui é uma coisa que dá muito certo. Treinar a mente para cancelar pensamentos negativos e transformar em perguntas elevadas. A gente já falou sobre isso aqui. Quando tiver um pensamento negativo, cancela, cancela, cancela. Afirmar a sua nova identidade, fazer decretos com emoção, né? Quando você criou a sua autoimagem lá. Eu sou uma empresária de sucesso. Eu sou uma terapeuta de sucesso. Eu sou a primeira milionária da minha família. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então, fazer isso no seu dia a dia, observar os seus pensamentos diariamente, ter um diário para anotar, como vocês já estão fazendo. Autoconexão com respiração, então, quando você estiver se conectando com essa realidade, conecta muitas vezes com a sua respiração para que você se tome consciência do seu corpo.
para que você tome consciência do seu corpo, né? E reconhecer o seu nível de consciência, criança, adulto ou sábia. Lembra? Todos os dias você vai precisar fazer tudo isso aqui. É tudo as causas invisíveis, tá? Tudo que você precisa fazer tá aqui do passo a passo. Beleza. Agora, vamos falar sobre o bloco 2, que são as causas visíveis, tá? As causas visíveis, você vai fazer de acordo com a sua rotina e com os seus objetivos, tá? Por quê? Cada um tem um objetivo. E às vezes você tem vários objetivos. Quando você criou lá o seu dia ideal, ele precisa ter ali todos os seus objetivos num dia ideal. Toda a realização dele, para você criar um dia ideal, né? Então, lógico, você pode colocar mais objetivos, que você às vezes vai construir uma outra realidade, sim, mas você vai precisar colocar no seu dia a dia o que que você precisa fazer, que são as suas causas, para que você possa colher os resultados. Então, o objetivo vai pegar uma, um calendário mesmo, e você vai precisar colocar no calendário, muitas vezes por hora, porque você só tem 24 horas, como a gente falou, fora o horário que você dorme, para você se planejar o que que você vai fazer todo santo dia é sagrado. O que que é sagrado para você fazer todo santo dia, para você criar as causas daquilo que você quer realizar, né? Passos a passos que a gente pode fazer todos os dias, que eu sugiro. Realizar ações alinhadas. Exemplo, se você quer crescer na internet, se você quer se tornar uma empresária de sucesso na internet, se você quer faturar X, Y, Z na internet, você precisa realizar ações alinhadas com aquilo que você quer criar. Ah, Karina, mas eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa. Não importa. Não importa. Lembra que as causas é aquilo que você começa a esboçar. Então, vamos supor, você quer crescer na internet e você não sabe como. É óbvio que você vai fazer um curso, é óbvio que você vai entrar numa mentoria, é óbvio que você vai, às vezes, assistir aula no YouTube para que você entenda como que você vai chegar nesse resultado. Então, antes de sair fazendo, você vai precisar colocar o que que você vai precisar compreender primeiro para depois você fazer. Tudo isso vai ter que estar lá no seu cronograma. Então, um exemplo. Eu, Karina, agora, qual que é o meu objetivo na vida agora, né? É eu criar mais conteúdo nos meus canais YouTube e TikTok. Eu tô com esses objetivos, por quê? Porque eu quero crescer, porque eu quero que mais pessoas me conheçam como mentora, porque no final das contas, o meu objetivo final é dar mentorias para mais mulheres e eu tenho um valor fixo e tal. Então, o que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar na minha rotina, no meu dia a dia, abrir espaço para estudar sobre isso, como que eu crio conteúdo no TikTok que viraliza. Eu vou precisar colocar na minha rotina qual que vai ser o dia que eu vou gravar. Eu vou precisar colocar na minha rotina quais serão os dias que eu vou publicar. Então, eu vou precisar parar e fazer um mini planejamento daquilo que eu acho e acredito que vai me levar para esse resultado. Se esse caminho que eu estou pensando ele não for, eu vou ajustando essa rota no meio do caminho. Mas uma coisa que eu posso garantir para vocês é que para chegar no seu objetivo, existem vários caminhos, não existe só um. Então, você primeiro vai plantar as causas, fazer o que você precisa fazer de acordo com seus estudos, a sua intuição, aquilo que você acha. Aí você vai se conectando e você vai alinhando isso, mas tenha um plano e coloca esse plano, tipo, no seu dia a dia. Então, exemplo, toda segunda-feira
eu já travei a minha agenda. É dia de gravar. Segunda-feira é dia de gravar. Tem outros dias que eu tô em lugares que dá para gravar, às vezes eu abro a sessão, eu gravo, eu tô num ambiente assim, assado, nanã. Mas segunda-feira é o dia que eu tirei para gravar. Vamos supor que tá um dia frio, tá chuvoso, e meus planos não saíram do jeito que eu queria. Eu vou dedicar aquele meu dia, que é a segunda, para fazer roteiro, para poder estudar com a inteligência artificial, como é que eu chego nisso melhor, que pode me ajudar, criar um agente A. Segunda-feira, gente, é conteúdo e é planejamento de conteúdo. Por aqui é isso, eu não marco mais nada. E aí eu vou fazer, porque eu preciso plantar essas causas para ter o efeito, entende? Revisar os seus objetivos. Você precisa setar aqui, pelo menos um primeiro plano, que é aquilo que você pode já começar, e de tempos em tempos você vai revisando esses objetivos para ver se eles estão saindo do jeito que você gostaria. Você vai aqui, você vai fazendo isso. Então, exemplo, eu vou indo, fazendo os vídeos, vou vendo se eles tiveram views, vou vendo o que as pessoas mais gostam. Aí, se não estiver sendo, eu vou precisar revisar, eu vou precisar, a todo momento eu vou fazendo isso, tá? Outra coisa que vocês vão precisar fazer, comportar-se como a sua eu do futuro. Então, estamos falando aqui de causas físicas. Um exemplo, a sua eu do futuro, ela não tem dúvidas de como que faz as ações. Então, quando você for fazer alguma coisa, você precisa acreditar que você já conseguiu. Não adianta você fazer na dúvida. Tipo, ah, eu acho que esse não é o caminho. Ah, eu tô insegura. Não. A partir do momento que você setou um plano, como eu falei, tem vários caminhos. Então, você vai se comportar com a seu do futuro, você vai se imaginar sendo ela, você vai tomar as decisões que você precisa tomar de acordo com a seu do futuro. Então, assim, na hora de tomar as suas decisões, elas precisam estar alinhadas com a Rafael do futuro. Se você quer ter mais alunos, se você quer ter mais clientes, se você quer ganhar mais, você precisa começar a se comportar como se você já fosse essa pessoa. Usando novamente o exemplo do treino de academia. Se você já fosse a pessoa que você gostaria, que você tem um abdômen trincado, você, no dia de hoje, comeria, tipo, um Big Mac e repetiria isso hoje, amanhã e depois, ou você comeria hoje e falaria, não, agora eu vou dar uma segurada, porque agora eu estou num processo de emagrecimento. Você precisa agir como se você já fosse essa pessoa. Se você já fosse essa pessoa, que você é esbelta e você tem o abdômen trincado, você não ia ficar comendo essa porcaria. Você não ia. Então você precisa tomar as decisões com a sua eu do futuro. Você precisa trazer ela para o seu dia a dia, tá? Ajustar as rotinas e as ações concretas, ou seja, fazer um planejamento mesmo. E você pode compartilhar esse compromisso com as suas redes para que você não se sabote, entendeu? Mas isso é opcional. Isso ajuda bastante, que é o compromisso público, né? Que é o que a gente está fazendo lá no grupo. Fala a verdade. Por vocês saberem que a gente está fazendo um compromisso lá no grupo, vocês estão se sentindo mais motivadas a fazer os exercícios porque vocês têm que compartilhar ou não? Só de você se comprometer, você já não quer errar, você já não quer falhar, entendeu? Então, essa é uma ótima maneira de você se comprometer e fazer. Então, você pode se comprometer com uma pessoa que você conhece, com a sua, né, tipo, alguma pessoa da sua família, nas redes sociais, para que você não se sabote. Então, já foi comprovado, inclusive, pessoas que se comprometem não são pessoas que costumam desistir, porque elas se comprometeram com alguém, né? Elas não querem falhar. Então, por não querer falhar, isso daqui ajuda e ajuda muito, tá bom? Beleza. Então, aqui são as causas visíveis, tá? É realmente a mão na massa. É você fazer aquilo que precisa ser feito.
E aí as práticas complementares, né? As práticas complementares é aquilo que a gente já falou, mas que eu estou trazendo aqui para a gente dar uma relembrada, né? Criar o nosso dia perfeito antes de tudo. Então, antes de você criar seu objetivo, antes de você criar sua lista de causas, antes de você criar o que que você vai fazer no seu dia a dia, você precisa criar o seu dia perfeito, sempre, tá? Esse é o primeiro passo. De vez em quando, depois que você já fez durante um certo tempo, né? Então, vamos supor que você já está praticando, você já está fazendo, mas você travou em alguns processos, ou seja, eu quero fazer mais vídeos para a internet, coloquei isso lá na minha lista de causas, mas toda vez que eu vou, eu fico gaguejando, a minha mão fica suando, não vai, eu não consigo. Realmente você tentou fazer durante um certo tempo e aí você sentiu muita resistência, pode ser que seja uma crença. Então você vai voltar lá no módulo Start, desconstruindo seu falso eu lá. E você vai fazer o processo de crenças limitantes. Aí você vai sentar e você vai ali se trabalhar para você ter a percepção e mudar, tá? E fazer essa manutenção semanal ou quinzenal, reavaliando sua rotina, né? Se você está conseguindo cumprir, se você não está. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente promete fazer algumas coisas para a gente mesmo e depois a gente não consegue cumprir. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava criando a minha agenda, eu me comprometi em ir todo santo dia para a academia. Todo santo dia. Aí depois eu falei, putz, meu, na prática isso daqui não tá funcionando para mim. Todo dia não tá funcionando para mim, porque tem dia que acontece o imprevisto. O que que eu faço então nos dias que aconteceram o imprevisto? Será que eu diminuo a quantidade de treino ou eu deixo marcado na minha agenda todo dia num horário específico? Então, na prática, para mim, não funcionava eu ter um horário fixo todos os dias. Isso foi uma grande chave para mim, que pode ser grande chave para vocês. Eu comecei fazendo uma agenda muito mais fechada. Todo dia, 8 horas da manhã eu vou treinar. Só que várias vezes acontecia alguma coisa, eu não ia às 8 e eu não ia mais nenhum momento do dia. Então eu comecei a me sabotar. Depois eu fui, fiz essa reorganização da minha rotina, da minha semana e falei, vamos ver como que funciona melhor para mim. Aí eu deixei mais livre. Bom, vai ser todos os dias, mas na hora que der. Começou a funcionar melhor. Só que mesmo assim, né? Tipo, eu deixava meu treino para a parte da noite muitas vezes. Eu fazia tudo de manhã e eu falava assim, não, depois mais tarde eu vou. Não, depois mais tarde eu vou. Toda vez que eu ficava falando para mim mesmo que mais tarde eu não ia. Quando eu ia era na força do ódio. Até hoje, gente, eu não gosto de treinar à noite, porque é muito cheio, porque eu já tô cansada, então tem que ser de manhã ou no máximo de tarde. Aí eu falei, não, essa rotina também muito livre pra mim, assim, de tipo, qualquer hora, não é legal. Então eu fui adequei de novo a minha rotina. Aí eu adequei e falei assim, vai ser ou de manhã ou de tarde. Então pra mim funcionou muito melhor isso. Então o que que eu faço? Eu tenho minha agenda e eu tenho uma meta, ou é de manhã ou é de tarde, ou é de manhã ou é de tarde. Eventualmente, aí assim eu vou à noite, porque realmente ali na minha agenda, né, ela é meia doida. Só que é o seguinte, a regra é ou de manhã ou à tarde. Então, isso funcionou muito melhor para eu não me sabotar. Outro exemplo, o lance das gravações. Eu não separava um dia para gravar. E a primeira vez que eu separei para gravar foi de sexta-feira. E aí, o que que eu percebi? Que sexta-feira era um dia mais livre para mim. Um dia que eu gostava, às vezes, de tomar um café com as minhas amigas de tarde, no final da tarde. Enfim, é um dia que eu gosto de descanso na sexta-feira. É um dia que eu gosto de estar mais livre. Eu não gosto de marcar compromisso na sexta-feira, porque é o meu dia. É o dia que eu gosto de ir no cabeleireiro, que eu gosto de fazer a unha. Eu gosto de fazer tudo na sexta. Porque no sábado é tudo muito cheio. Você vai no cabeleireiro, você demora horas. Você vai fazer a unha, você demora horas.
E como eu tenho tempo mais livre, falei, não, sexta-feira vai ser o meu dia. Então, eu falei assim, bom, qual que é o melhor dia para poder marcar para gravar? Então, eu fui experimentando. Hoje ficou segunda. De segunda eu faço o roteiro, de segunda eu marco para ajustar algum vídeo e tenho gravado de segunda-feira também. Então tá funcionando melhor, mas é isso, gente. A gente tem que ir se adequando nas nossas rotinas, mas não deixar de fazer. O ponto de chave aqui, gente, é assim, ó. Tudo bem você adequar, desde que você faça. Não importa qual é o horário que você vai fazer, desde que você faça. Mas aqui a minha sugestão é de uma pessoa que já errou muito, e eu te digo, as causas invisíveis primeiro de manhã. Porque você primeiro precisa criar na sua mente, até por uma questão lógica. Primeiro você mentaliza para depois você agir. Isso te dá muito mais energia. Eu já tentei fazer ao contrário. Acordar, já ir treinar sem fazer nada, fazer as coisas e deixar para fazer a visualização, o negócio à noite. Isso não funciona. Porque na hora que você vai sentar para fazer as causas invisíveis à noite, que é mentalizar, imaginar, você vai dormir, entendeu? Então, dessa maneirinha aqui funciona melhor, pela minha prática e experiência, por várias alunas também que já passaram por esse processo. E aí, de noite, né, uma reflexão que você pode fazer, que eu faço todas as noites, e você pode ir anotando no seu caderno, né? Você se sentiu hoje sendo a sua versão do futuro? Por quê? Escreva o porquê que você se sentiu essa versão do futuro. Em outras palavras, hoje você sentiu que você já estava vivendo um pouco da realidade que você quer viver? Outra pergunta, o que você pensou com frequência hoje? Ou em que você pensou? No que ou em quem você pensou? Porque daí você começa a mapear para onde que está indo a tua energia. Se ela está indo para o lugar correto ou não. Qual o seu nível de consciência atuante, lembra? Criança, adulto ou sábia? Se você está procrastinando, você está na criança. Se você está agindo, você está na adulta. Entende? O que que você tem a celebrar? O que que hoje você já consegue visualizar que foi muito bom? O que que você pode melhorar? Essa é uma ótima reflexão, poderosa reflexão. E se você aplicar tudo isso aqui, tenho certeza que você vai ter muitos resultados na sua vida. Beleza, meus amores? Ficou claro aqui as rotinas? O que vocês acharam desse encontro de hoje? Deixa eu compartilhar com vocês agora o Vision Board. O Vision Board, eu vou dar acesso para vocês acessarem. Ele é um sistema de organização. Então, tudo isso que a gente precisa organizar na nossa vida, eu, como sou muito internética e eu amo as ferramentas digitais, eu desenvolvi, né, um método online de tanto anotar, porque eu nunca me dei muito bem com anotações, porque eu perco. Eu sempre, vários cadernos, eu não sabia onde que eu anotava, e aí depois ficava doidinha e acabava não fazendo o que eu precisava fazer. Então eu fui adaptando, né, para minha vida, e aí eu compartilhei aqui. Então, se você quiser aproveitar também, tem uma aula que eu vou liberar para que vocês possam baixar o seu Vision Board, para que você possa criar a sua vida, tá? Então, deixa eu complementar aqui, deixa eu mostrar para vocês como que ele é, tá?
Ele tem até mais do que tudo que eu falei aqui para vocês, tá? Ele é um sistema de organização completo. Ele está no Notion. Notion é uma ferramenta gratuita. Você simplesmente vai copiar o template para você. Por isso que tem um módulo que é só sobre ele, porque tem um passo a passo ali para você fazer. Eu não vou explicar aqui para você. Só quero que você veja mais ou menos a carinha dele. Peraí, vou mostrar para vocês aqui como que é a carinha dele. Peraí. E eu já quero que vocês vão preparando caso vocês tenham perguntas, tá? Terminando aqui de eu mostrar para vocês o Vision, eu vou abrir para perguntas. Então já tenham aí, caso vocês tenham perguntas, tá, gente? Oportunidade aí de da gente acelerar aí o processo de vocês, tá? Peraí. Vai decidindo aí quem de vocês que quer começar, se tiver alguma. Dá um ok aí quando vocês estiverem vendo, por favor. Tá aparecendo aí? Ok. Maravilha. Bom, então esse daqui é o Visual Planner, tá? Esse daqui é o meu, é um exemplo de como que aparece aqui. Então, aqui, ó, eu sempre recomendo o seguinte: tem como vocês baixarem esse aplicativo no Notion, no seu celular, mas nenhum aplicativo que é de organização e tal, ele é tão funcional para você criar no celular. No celular é legal para você ir acompanhando, mas para você criar, recomendo que você faça isso no computador. Então, lá vai ter dentro do Notion, dentro do Vision Board, que é uma aula à parte, né? Um módulo à parte. Como você duplica, isso daqui é um template, tá? Então, aqui é uma central de comando. Aqui a gente tem objetivos de vida, planejamento diário, visualização e foco, carreira, exercícios, dietas, financeiro, estudo, livros, tá? Mas eu vou mostrar para vocês alguns aqui. Então, aqui tem a rotina sagrada, onde que você pode se organizar todos os dias, pode colocar todos os seus hábitos aqui bem bonitinho. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de como que funciona aqui, ó. Aqui tem um relógio para você ter consciência do horário. Aqui tem um calendário. Aqui, notas rápidas, onde você pode escrever insights. Tudo isso daqui você pode copiar para você. Aqui tem as abas frequentes, aquilo que você mais acessa. Eu, por exemplo, esse aqui é o que eu mais acesso. Dá para você colocar lembrete de para quem que você vai ligar, quais são os seus compromissos. Aí, ó, aqui tem o seu vision board, você pode criar ele do jeito que você quiser, colocando quais são os seus objetivos. Olha aqui meu apartamento, tá vendo? A sacada. Então, aqui você vai colocar a foto daquilo que você quer manifestar. Já fica aqui. Aqui você pode colocar seus pensamentos frequentes. Aqui tem o diário da gratidão, onde você pode abrir, você pode colocar por tudo que você é grata. Aí, por exemplo, eu vou entrar aqui, ó, objetivos de vida, Vision Life. Aqui você pode fazer a lista dos seus objetivos e o que que eu tenho aqui, por exemplo, ó. Aqui eu posso colocar e escrever toda a minha rotina sagrada.
Aqui eu posso separar os meus objetivos por tipo. Aqui eu posso colocar minha meta pessoal, que é a minha autoimagem. Posso colocar imagens disso. Posso colocar qual que é a minha meta de relacionamentos, minha meta financeira, minha meta profissional, meta espiritual, meta familiar. Tudo aquilo que a gente fez ali na roda, né? Que são todas essas áreas. Eu posso colocar aqui minha lista de objetivos, por exemplo. Aqui eu tenho terra, semente, colheita, então eu posso colocar qual que é o meu desejo, o que que eu preciso de causa, né, de plantar e o que que eu desejo colher. Então eu posso colocar tudo isso bonitinho aqui nessa dessa maneira. Então aqui eu coloquei os meus, mas vocês podem colocar os de vocês, é editável. Eu posso criar uma lista de autoimagem, então eu coloco a minha autoimagem, por exemplo, Karina, né? Disciplinada, que cumpre as demandas online. Tipo, como que eu me vejo? Eu me vejo como uma fazedora, que ama o processo de criar. Ações práticas. Eu crio cronogramas, tarefas no Notion, detalhe, planejamento. Então, tudo isso daqui é para eu lembrar no meu dia a dia como que eu quero me ver, tá? Por exemplo, a Karina gosta de fazer lives e vídeos no YouTube. Olha só, já está se tornando realidade isso daqui. Eu não gostava de fazer lives e eu jamais me imaginava fazendo vídeos no YouTube. Eu já consegui convencer a minha mente de que tá legal, então eu tô empolgada nesse projeto, tá? Então, como que eu me vejo? Eu me vejo em uma live com 100 pessoas, me sinto segura, tenho a retenção de todas as pessoas. Por exemplo, ainda não cheguei nesse objetivo, porque eu não tô fazendo lives. Já mudou o meu plano. Agora, por exemplo, eu não tenho mais o objetivo de ter uma live com retenção. Eu já estou pensando, como eu estou focada no YouTube, em ter isso daqui no YouTube, não, por exemplo, no Instagram. Já mudou, tá? Ações práticas, tipo, o que que eu preciso fazer? Criar um cronograma de lives, trimestral, com os temas abordados. Então, tipo, isso daqui eu já criei. E eu vou começar a plantar essa causa. Uma hora, o meu YouTube vai estourar. Ponto. As pessoas vão me conhecer por lá. Não sei quanto tempo que vai, mas é uma causa que eu vou plantar. Por exemplo, a Karina gosta de vender e tem certeza de transformação do seu método. Então, por exemplo, isso que eu estou falando aqui para vocês, gente, tenho certeza, 2 mais 2 são 4, isso funciona. Então, como que eu treinei minha mente? Eu me vejo vendendo o próximo passo com naturalidade, aplicando storytelling, que é tipo contando a minha história, que é exatamente isso que eu tenho feito. Então, ó, separar um dia inteiro para lapidar o método Vibe, para aumentar a frequência vibracional. Então, eu já estou fazendo isso, criando um método mesmo de ensino para melhorar para vocês e assim por diante. Dentro lá do nosso Notion, tem tem várias etapas, né? Então você pode organizar tudo lá por tipos de objetivos, por meta, tudo bonitinho ali para você criar a vida que você deseja. Olha que legal que tem aqui também. A página inicial, aquela que eu iniciei com vocês, ó, a gente clicou aqui em objetivos de vida. Quando eu clico em planejamento diário, eu posso criar uma rotina desde o horário que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E aqui é algo que eu uso muito, que é o quê? Visualização e foco. Tá vendo esse vision board, aquele lá que vocês viram, que tem todas as imagens daquilo que eu quero realizar? Aqui é uma página que vocês podem criar ele muito mais detalhado. Então, ó, você pode duplicar ele para aparecer nessa página, mas aí, por exemplo, o que que vocês vão ter quando vocês duplicarem isso? Aqui tem um checklist, ó, para que você dê check em tudo que você precisa para se isolar, para fazer a sua meditação diária. Então, se conectar com Deus deve ser a sua primeira tarefa. Desligar as notificações do celular, deixar o celular fora da visão, organizar os seus estudos, pegar sua garrafa d'água. Então, aqui você vai dando check em tudo que você precisa fazer para você visualizar melhor.
Aí, por exemplo, aqui eu já deixei alguns mantras, algumas músicas para estudar, né? Algumas frequências para vocês ouvirem. Já deixei também na versão atualizada. Aqui não tá a versão atualizada. Eu já deixei também a nossa playlist, aquela playlist que eu tô atualizando a todo momento. Aqui você pode, tipo, abrir o chat GPT para você ter mais ideias, ter ajuda ali. Aqui eu deixei também um quadro branco. Nesse quadro branco você pode esboçar, desenhar, criar, né? O que você quiser. Aqui eu deixei um cronômetro, por exemplo, para você focar por 24 minutos, e aí qualquer coisa ele toca para que você, né, termine o que você tinha que fazer. Por exemplo, o quadro, dá para você colocar ele assim, ó, expandido. Imagina, você vai, você coloca aquela meditação da expansão e você fica focando só nessas imagens aqui, né? É tipo um local para você estudar, para você se organizar. Então, vocês vão acessar esse módulo, vocês vão ver que dá para explorar bastante coisa. Coloca carreira, quais são os exercícios, dieta, financeiro. Você pode colocar sua meta financeira aqui, pode colocar sua meta financeira aqui também. Que mais? Bom, dentro da central de comando existem 9 tópicos para vocês criarem realmente a vida que vocês desejam aqui, se lembrarem. Quem não quiser, por exemplo, utilizar online, dá para fazer também assim. Você vai criando tudo isso no papel. Dá para você, por exemplo, criar no computador e depois imprimir. Dá para fazer de diversas maneiras. E dá para você pegar e modelar várias coisas que já tem aqui para você fazer no seu caderno, né? Tem algumas alunas que eu já falei para vocês que elas preferem mesmo a maneira mais híbrida comum de fazer, no papelzinho e tá tudo certo. É só um modelo para você ter ali de quais são os tópicos que é legal você ter. De repente, você pode pegar um caderno e cada folha do caderno, né? De repente, você pode comprar um caderno de 10 matérias, igual fez uma aluna minha. O que que ela fez? Eu achei bem interessante. Ela pegou, comprou aquele caderno de 10 matérias, sabe? E cada matéria do caderno era um tópico desse. Então, primeira matéria, aquele caderno, ela colocou os objetivos. Então, ela pegou o caderno e todas aquelas páginas, ela colocou todos os objetivos dela e colocou e detalhou tudo. Na segunda, meta financeira, ela foi e colocou tudo lá. Então, é uma maneira também de você se organizar, tá bom? Então, meus amores, tarefa: organizem a sua rotina sagrada. A sua rotina sagrada, com tudo que você aprendeu até agora, você vai organizar ela, você vai gastar um tempo aí para você organizar ela, mas ela vai ser muito importante para o seu ponto de partida. Sem você organizar, não adianta. Você precisa primeiro organizar. Então, separe um dia. Você pode organizar dentro do Notion, que é esse que eu vou disponibilizar para vocês. Você pode organizar dentro do seu Google Drive. Você pode organizar dentro do seu caderno. Não importa. Se organiza. Beleza? E aí, meus amores? Dúvidas? Podem abrir o áudio. Se não forem tirar dúvida, só me responda. Tá bom? Aqui, me responda não ou sim, para eu saber, tá? Não. Estou nos dados móveis, com meu Wi-Fi cai, tá travando bastante. Consegui ver algumas coisas, depois vou precisar assistir. Ah, sim, tranquilo, Gi. Bom, maravilha. Então podemos encerrar?
Sim. Ok. Maravilha. Então, é isso. Então, essa aula já vai estar amanhã para que vocês possam se organizar. Façam a tarefa de vocês criarem, né,